Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui na Impulse Hub. E hoje nós estamos com ela, Vanessa Figueiredo, ela que é especialista em fazer você diminuir ou até zerar a sua ansiedade, mas ela vai te contar um pouquinho mais. Ela é hipnoterapeuta, psicanalista, especialista em ansiedade e acredita que com o poder da sua mente, você pode conquistar tudo o que você quiser. E muitas outras formações, formada em MBA em Administração pela FGV. Foi bancária por 18 anos e após desenvolver ansiedade, olha só, ela ensina aquilo que ela viveu. Ansiedade generalizada e sofrer com compulsões, decidiu mudar de vida e dedicou-se a encontrar formas de evoluir a mente. E hoje ajuda as pessoas a evoluírem assim como ela evoluiu na sua vida. Que apresentação, Vanessa! Muito obrigado por estar aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite, tá? Muito obrigado. Conte mais, foi muito enfático aqui sobre a ansiedade. Como que é a ansiedade na sua vida, Vanessa? Então, Anderson, acho que eu não me lembro, eu não tenho, assim, uma lembrança da minha vida sem ansiedade. Sério. Como assim? Antes de tudo o que eu me transformei, acho que a vida era só ansiedade. Como você disse, eu fui bancária por 18 anos. E por muito tempo eu acreditei que era normal, aquela antecipação de futuro, que era normal você viver sempre pilhado, sabe? Sempre tá acelerado, sempre tá sentindo que tinha que estar alerta. Eu tinha que estar me defendendo de algo. Até que a coisa não andou muito legal, né? Você imagina você dormir e acordar, e na hora que você acorda, você tem tudo vindo ali na tua cabeça. Como se fosse um computador carregando sempre, sempre, sempre. Sim. E como se sempre algo ruim fosse acontecer. Uhum. A ansiedade, quando a gente vê na internet, em tantos outros lugares, é sempre uma antecipação do futuro, né? Dizem Sim. que é um excesso de futuro. Se fosse só um excesso de futuro, gente, estaria bom. Imagina se a gente só antecipasse o que é bom. Imagina se, por exemplo, eu estou gravando hoje meu primeiro podcast. Imagina se eu tivesse só essa ansiedade gostosa de vir aqui e falar, uau, vou gravar. Fazer aquilo que você quer, né? Vou fazer aquilo que eu quero. Legal. Só que não é bem assim, né? Normalmente, o ansioso, possivelmente os ansiosos, eles vão sempre antecipar futuros trágicos. Eu falo sempre dos e se's, né? Uhum. E se acontecer isso? E se não acontecer isso? E se? Vive sempre em criando hipóteses. E normalmente, tudo que ele tenta antecipar não acontece. Porque não se controla o futuro. Não há como se controlar. E o ansioso não consegue entender isso. Ele tem que sempre estar calçado por algo que ele não vai ser surpreendido. Sim. Posso te dar um exemplo? Claro. Vou dar um exemplo bom, gente. Viagens. Viajar não é muito bom? Muito bom. Viajar é incrível. Para viajar, eu fazia um cronograma. Cronograma que antecedesse a viagem? Sim, eu fazia, por exemplo, vou passar uma semana, eu vou acordar a tal hora, eu vou dormir tal hora, eu vou em tal restaurante, eu vou fazer tal passeio, eu vou fazer isso. Até aí, parece ser legal, né? Parece ser uma pessoa organizada. Sim. A questão é, e se algo sai fora do que você planejou? Sim. E se aquele restaurante tivesse fechado? Acabava a viagem. E eu estou falando de uma maneira certa. Eu falo, não, como assim não vai acontecer o que eu planejei? Isso gerava um mau humor, gerava algo em você se alguma coisa saísse fora do cronograma? Sim. Uau. E agora, recentemente, fui para Bahia, né? Conheci a Praia de Santo André, lá a Praia do 7-1. Lugar incrível. E eu compartilhei muito com os meus seguidores, com meus clientes, que pela primeira vez eu simplesmente estava vivendo o dia. Eu não contratei transfer, eu não sabia o que ia acontecer nos próximos dias, não peguei passeios, nada. E aí, para quem não tem ansiedade generalizada, parece bobo, gente. Mas vocês não têm noção da quantidade de clientes
de seguidores que compartilharam comigo falando assim, como assim? Eu saio da minha casa, eu tenho que saber exatamente quem vai me buscar no aeroporto, quem vai me levar, qual passeio eu vou fazer. E isso, estou te dizendo, uma coisa boa, que é uma viagem. Sim. Agora, você imagine para uma pessoa que sofre de ansiedade generalizada estar ali para fazer uma apresentação de trabalho. Uhum. Ter que buscar a aprovação de um superior. E onde isso nasce? Porque a ansiedade, eu acho que todo mundo, de alguma maneira, entende, né? A antecipação de futuros trágicos. Como que isso começa? Essa é a grande questão. E foi com isso que eu consegui mudar a minha vida. Entendendo que para tudo existe um momento que nasce. Existe um momento que começou. Você não nasceu ansioso. Sim. E como eu sempre digo, se você não nasceu com aquilo, você pode mudar. E como que muda? Essa é a pergunta, acho que não só minha, de todo mundo que tá te ouvindo agora. Como que muda? Primeira questão é, eu preciso saber que eu tenho um problema. Uhum. E isso vai a dica para todas as pessoas, inclusive para os ansiosos. Pessoal, ninguém vai mudar se não souber que tem algo errado. Que não entender que aquilo tá te fazendo mal. Uhum. Quantas pessoas me diziam, nossa, Vanessa, mas, meu Deus, não tem nada de bom. Sempre você tá falando que tem uma coisa ruim, mas eu não via. Eu achava que aquilo era ser precavida, mas não era. Cada dia eu me alimentava de forma mais, nossa, horrível que você possa imaginar. Uhum. Doces, muito carboidrato, muita comida. E quando eu vi, era compulsão alimentar. Sim. Era compulsão alcoólica. Mas isso teve alguma alteração no seu corpo? Teve alguma alteração? Sim. Como que era a Vanessa antes desse nível de consciência? Né, que você contou fatos, como você era, mas como que era seu corpo, como que era sua mente, seus relacionamentos e como que é hoje? Meu corpo era 17 quilos acima do peso. Você tá falando sério? Sério. Eu tinha Uau. 17 quilos a mais. Sim. Era coceiras, né? Eu tinha desidrose, que são umas bolinhas d'água que saem. Sim. Ia a médicos, dermatologistas, nada acontecia. Uhum. Vivia de dieta e vivia quebrando a dieta. Sim. Acho que a maioria dos brasileiros age dessa forma, Sim. né? E trazia ali para as pessoas que estavam próximas de mim um desconforto, porque, ai, nossa, não fala com a Vanessa, não. Ai, nossa, como que a gente vai falar com a Vanessa assim? As pessoas tinham que pisar em ovos para falar comigo, né? Porque sempre vinha ali uma irritação, um estouro, uma frustração. Qualquer coisa que saía ali do planinho que a Vanessa tinha desenhado. E eu me vi doente, né? E cheguei a ter síndrome de burnout. Ansiedade generalizada evoluiu para um burnout. Sim. E foi a hora que eu entendi. Há quantos anos atrás isso? Foi em 2016. 16. Sim. 7 anos atrás, mais ou menos. E foi ali que eu entendi que, por mais que as pessoas falassem, meu Deus, eu estava doente, eu precisava mudar. Uhum. E foi pesquisando, procurando, acerto e erro, terapias, mudança mesmo de mindset, até que eu cheguei no que mudou a minha vida. Um dia, Anderson estava pensando, por que que eu faço as coisas e paro? Por que que eu não consigo? Eu sei o que tenho que fazer, eu sei que ingerir um alimento que eu não preciso está me fazendo mal. Ingerir bebida alcoólica da forma como eu estou ingerindo está me fazendo mal. Por que que eu não consigo parar? E do nada, né? A gente sempre fala do nada, mas sempre está lá sim. na nossa cabeça. Me veio o Einstein na cabeça. Einstein? Quando eu era pequena, muita gente falava para mim do Einstein que como ele usava o cérebro. Que o Einstein usa um percentual muito maior do cérebro que usou, né? Uhum. Que as demais pessoas. E eu falei assim, é isso. Eu preciso colocar o meu cérebro para trabalhar a meu favor. Uhum. Foi exatamente assim.
E aí a hipnoterapia chegou até mim. Não fui eu que cheguei até ela chegou até mim. E eu entendi que nós não nascemos ansiosos. Nós somos programados para ser ansiosos. E aí parece que é um esforço externo, né? Alguém de fora está te programando para ser ansioso. É verdade, os estímulos externos existem, mas existe a sua aceitação. No caso, a minha aceitação. Fui aceitando e desde pequena até me tornar uma mulher extremamente ansiosa, insegura e com uma necessidade patológica de prever o futuro. E entendi que eu podia reprogramar a minha mente e ser livre. E a liberdade não tem preço. Não há como dizer para você o quanto é bom você sentar numa mesa e comer só o que você precisa, só para nutrir o seu corpo. O quanto é bom você estar num happy hour e saber que você não precisa se matar com bebida. Não tem mais um trauma, não tem mais algo que você precise sufocar com excessos. E essa é um pouquinho da minha história. Tem muita história, Anderson. Muito bom. Porque assim, eu tenho que te confessar que, ouvindo, eu fiz algumas anotações aqui. Aí você falou algo muito, muito forte, que nós não nascemos ansiosos. Né? E eu sempre vejo assim, que existem pessoas que são um melodrama do que aconteceu no passado, né? E o melodrama eu digo no bom sentido, a pessoa está sempre dramatizando o passado e amarrado lá. E existem pessoas que vivem no futuro. Como que é essa definição dentro da hipnoterapia, dentro dos pacientes que você já atendeu? Você só atende casos de ansiedade? Ou você pega também pessoas que têm alguma outra reclamação em si? O meu atendimento, ele é focado em ansiedade, mas já atendi para várias outras coisas. A ansiedade hoje em dia, Anderson, ela se tornou quase que uma característica física, né? Quando você pede para alguém se apresentar, a pessoa fala, eu sou a Vanessa, eu tenho 1 metro e tanto, sou branca, cabelo castanho e eu sou ansiosa. Entende? Virou uma característica. Uma coisa natural da pessoa na hora de falar dela mesma, né? Exatamente. E aí é uma pessoa que pode sim estar apegada lá no passado, a traumas, coisas que ela viveu e por isso ela acha que sempre ela tem que estar em alerta. E é uma pessoa que, por estar apegada lá atrás, ela tem um medo muito grande do futuro. Por isso ela precisa sempre estar preparada. Eu sempre preciso estar preparada. Como assim algo vai sair do meu cronograma? E isso gera as compulsões. Isso gera todas as coisas que você precisa segurar o teu emocional. Sim. Né? Sim. Eu gosto sempre de dizer que existem casos de pessoas, clientes meus, que ficavam dias sem dormir. Devido a um quadro de ansiedade generalizada gigantesco. Afeta a vida inteira da pessoa, né? Afeta a vida e afeta a tua família, afeta os teus. Sim. As pessoas que você ama estão sofrendo com a sua ansiedade. Não é um sofrimento só seu. Eu sei o quanto quem estava ao meu lado sofreu. Seja minha família, sejam colegas de trabalho. Sim. E o quanto eu sofri, né? Sim. Sobre isso. E me fala uma coisa, como que você disse aqui que nós assim, nós não nascemos ansiosos. Verdade. Fomos programados, né? E essa programação, se você pudesse descrever de uma forma simples como ela acontece, porque ela começa a acontecer desde criança, né? Porque eu vejo crianças já ansiosas, hoje também com a tecnologia mudou bastante, né? Eu lembro da minha época, eu não tinha celular na minha infância. Até meus 15, 16, 17 anos, acho que eu não tinha celular. Depois que veio aquele Nokia, né, que você jogava o jogo da cobrinha. Internet, exato. Lembra disso? Verdade, lembro. Mas a gente era mais calmo. Eu percebo assim, eu tenho uma filha de 11 anos, né? E se eu analisar a diferença do Anderson de 11 anos para ela, minha filha tem uma inteligência maior, se comparar no sentido, né, do Anderson naquela época, mas eu era muito mais calmo, eu dormia mais cedo, eu acordava mais cedo, eu tinha uma vida um pouco diferente da vida que eu vejo que minha filha tem, pensando nesse ponto. E como você acha que hoje as crianças são programadas? Como que isso vem acontecendo da infância para a fase adulta?
Primeira coisa que sempre digo, e muito levado para minha infância, né? Embora tecnologicamente ela é diferente, mas infância sempre vai ser infância, tá? Primeira coisa, gente, filhos sempre querem ficar com os pais, tá? Sempre. Sim. Em qualquer momento eles querem ali estar com os pais. Na minha época, meus pais trabalhavam muito, então eu senti muita falta. Era algo de muita ansiedade para mim ter que esperar. Meu pai ainda não morava com a gente, ele vinha a cada 15 dias. E quando ele falava que vinha, estava tudo bem. E quando ele não vinha? Entende? Porque não é culpa de ninguém, aconteciam coisas na vida, acontece na vida de todo mundo. E às vezes pais, mães chegam completamente nervosos e o filho, ele tá sempre ali pensando, será que meu pai vai chegar nervoso hoje? E aí ele tá sempre em alerta, ele fala, qual que vai ser o humor? Aí cresce, vira um adulto que às vezes até se gaba, eu me gabava, de chegar num lugar e falar assim, eu consigo ler as pessoas. Certo. Você consegue ler as pessoas porque você aprendeu lá atrás. E isso, de alguma maneira, pode, a gente sempre tem que pensar nisso, que pode desencadear uma ansiedade. E falando especificamente de hoje, das crianças que têm mais acesso à tecnologia, sim, a tecnologia ela sempre vai ser nossa amiga, tá? A gente sempre tem que prestar atenção nos excessos. Ela sempre vai perder para um pai e uma mãe que quer brincar com o filho, acredite. E isso tem que ser desde pequeno. Porque depois da adolescência, aí já fica um pouquinho mais difícil. Na infância, até os 12 anos, a responsabilidade de cuidar do filho, da ansiedade, então o pai pode guiar essa programação para que ela não ocorra em tanta intensidade, é isso? Sim, pode guiar. E sempre falo para os meus clientes, para os meus seguidores, nossos primeiros hipnotistas são os nossos pais. Eles, sim, programam a nossa mente. Até os 6, 7 anos, nós somos apenas subconsciente. Ou seja, nós só absorvemos. Dali para frente, vai começar a desenvolver um senso crítico, uma análise. Mas se você chegar para principalmente pai e mãe, chegar e falar, isso é verdade, a pessoa vai levar essa verdade para sempre. Sim. Até que ela vai crescer e vai falar, nossa, meu pai falou isso, mas não era isso. Quando ela tem um senso dela mesma entender aquilo. Ou se em algum momento ela se vê num momento de decisão e sofrendo por algo e ela vai descobrir de onde veio. Sim. E ela consegue descobrir isso na hipnoterapia? Sem dúvida. Na hipnoterapia você consegue descobrir, você consegue ir até a causa do que quer que esteja travando a sua vida. Sim. Seja um trauma, seja o que for. E a partir do momento que se chega na causa, se resolve a causa, todo o futuro está resolvido. Você citou sobre o subconsciente. Sim. Talvez o público não saiba o que é subconsciente. Verdade. Eu também tenho minhas dúvidas. Você pode fazer Existe o subconsciente, o consciente, o inconsciente? Perfeito. Você pode fazer uma explicação pra gente? Pessoal, o inconsciente, ele é perfeito. Tá tudo certo com ele. Ninguém precisa parar e falar assim, pera, só um pouquinho, Anderson, que eu tenho que fazer meu coração bater. Não, a gente nem lembra, né? Desde que a gente nasceu, nosso inconsciente funciona e tá tudo certo. Tudo que o inconsciente não faz, vai pro consciente e vira suas análises e decisões. Você toma muitas decisões por dia. Abrir uma porta, levantar o pé. Essa mão que eu estou mexendo aqui, isso não é mais inconsciente. E tudo que a gente faz com alguma frequência, automatiza. Nosso corpo ele foi feito para poupar energia. Então, na hora que ele vê que a gente está repetindo muito o movimento, ele traz isso para o automático. Um bom exemplo é dirigir, andar de bicicleta. No começo é difícil. Depois, quando você tenta ali várias vezes, automatizou. Muitas vezes, tenho certeza, já aconteceu com você. Você nem lembra, você está dirigindo, você fala, nossa, como que eu cheguei? Parece que o carro foi sozinho. Daí se torna inconsciente isso? Se torna automático. Automático. O automático está no subconsciente, no inconsciente? E agora, saiu do consciente, paramos de decidir, vai para o nosso gravador.
vai para o nosso computador. Se você viveu, sentiu, ouviu, você se lembra. E está no nosso subconsciente. Subconsciente é 95% da mente. E tudo que está gravado lá é o que você é. Ah, mas será? Eu não acredito muito. Pense no seguinte. Se eu chegar pro Anderson agora e falar assim, Anderson, seu cabelo é azul. Uhum. Você vai olhar para mim, na hora, sua mente já bloqueou, falou, não é. Não é azul. Claro que não. É preto. Por quê? Porque lá dentro está programado que você tem um cabelo preto. E tô dando exemplos muito simples aqui para que você entenda. Que quando alguém chega para você e fala algo e aquilo cola, você aceita, é porque está no seu subconsciente. Eu atendo muito mulheres. Uhum. E falei de dirigir aqui, é até interessante, porque por muito tempo na minha vida eu tive medo de dirigir. E essas mulheres que chegam até mim, que também têm medo de dirigir, gera ali uma ansiedade imensa na hora que vai pegar um carro, muitas delas ouviram, quando crianças e etc., que mulher não nasceu para dirigir. Mulher no volante é um perigo constante, etc. E todas as outras piadinhas que foram feitas, né? Todas as piadinhas programou. Então, na hora que chega e fala, você é mulher, você pode dirigir bem, ela não aceita. É o cabelo azul, entendeu? Sim. É isso. Pra ela é como se ela não conseguisse. Sim. E aí ela vai ter que reprogramar aquela programação, é isso? Reprogramar, exato. Bacana. E o consciente? O consciente ele é responsável por análises e decisões. Sim. Então, tudo que você analisou e decidiu durante o dia, essa mãozinha que eu tô mexendo aqui, ó. Sim. Tudo que o inconsciente não decide e não faz sozinho, é o consciente que faz. E o consciente, ele todo está amando do subconsciente, né? Então, por exemplo, na hora que fala, você pode dirigir, e já vem aquela vozinha não, o consciente já fala, não posso dirigir, porque o subconsciente já mandou a ordem para ele, entendeu? Ah, tá. Então tá gravado lá no subconsciente. Um exemplo, a pessoa ouviu há 10 anos atrás essa frase, que ela não podia dirigir. Ela tinha 12 anos de idade, ela ouvia às vezes o pai falando pra mãe que a mãe não podia dirigir, que a mãe era ruim de volante, alguma coisa assim. Sim. Aí a mulher cresce, a criança vai crescendo, ela faz 18 anos, alguém fala se ela vai tirar a carta, ela fala, eu poderia tirar a carta. Aí o subconsciente lembra daquilo e fala, às vezes ela nem sabe o motivo. Perfeito. É isso? Exatamente. Nossa, resumiu muito bem, exatamente isso. E assim como esse trauma, podem ter tantos outros que estão te impedindo de fazer muitas coisas na sua vida. Eu não sei você que tá assistindo agora, mas me caiu muitas fichas aqui agora. Até anotei algumas coisas aqui. Que bom. Que, por exemplo, vamos supor que eu tô aqui conversando contigo. E se eu começar a bater na mão assim, ó. Aqui, às vezes eu nem percebo conscientemente que eu tô batendo. O que tá fazendo eu bater a mão aqui? Ansiedade? Quando a pessoa fica de alguma forma assim, não conseguindo, o inquieto, né? Ela nem percebe que Pode ser uma característica de ansiedade, mas é uma coisa que tá programada. E fica assim, né? Muita gente. Eu ficava muito assim. Eu conheço bastante gente que eu tô do lado fica tremendo a perna assim, eu fico até incomodado às vezes. É ansiedade e aí precisa ser investigado. Por que essa pessoa acha que ela tem que estar sempre alerta? E é o subconsciente alerta? que tá jogando aquilo. Sim. Por que ela tem... Por que tem que estar sempre alerta? Por que eu não posso relaxar e deixar a vida acontecer? Por que eu não posso relaxar na hora que eu sento? Por que eu não posso relaxar na hora que eu viajo? Por que eu não posso ficar em paz? Eu tenho que estar sempre alerta. Eu não sei vocês de casa, mas eu tô doido pra fazer um monte de pergunta pra ela agora. Posso fazer algumas? Claro. Vanessa, por exemplo, às vezes eu tô no final de semana indo pra casa da minha mãe, tá? Não tenho compromisso nenhum no domingo, né? Um exemplo. Uhum. Só que eu levo a minha bolsa e meu computador. Eu nunca usei, mas eu levo. Porque se eu precisar de alguma coisa do trabalho, meu computador tá ali. O que isso... Então, vamos pro simples? Sim. No simples, você é um homem precavido. Certo. Vamos para um cenário ali de que a ansiedade pode estar dominando? E se você estiver no carro, já chegando na casa da sua mãe, que pode ser uma distância considerável para voltar, vai atrapalhar ali o seu domingo. 60 quilômetros. 60 quilômetros.
você, mesmo sem ter nenhum compromisso, voltaria para buscar? Porque você não vai conseguir relaxar, você não vai ficar em paz? Ou tudo bem, eu esqueci, eu não tenho nenhum compromisso mesmo, vou ser feliz aqui no meu presente, no aqui e agora. Eu iria, não voltaria a buscar. Não Mas voltaria a ficaria buscar. incomodado durante o dia? Mas assim, isso poderia tirar um pouco da minha paz. É como se eu levar a bolsa, acontecer algum BO que eu tenho que resolver, a bolsa tá ali, entende? Mas já aconteceu alguns problemas que eu precisava da bolsa e eu falei assim, vou mandar uma mensagem e falar que eu faço amanhã. E a bolsa tava ali, eu não usar. Nunca usei, nunca. Eu tô falando de uma vida de 16 anos, né, da minha fase adulta, que eu sempre vou por causa da minha mãe, mas fala que você trouxe o trabalho, mas se eu precisar, eu nunca usei. Percebe? Sim. Tá sempre em alerta. E mesmo com a bolsa você não vai fazer, eu vou fazer amanhã. Mas por que quando eu tô sem a bolsa, o vou fazer amanhã Aí eu é um iria embora pouquinho mais cedo. difícil? Se eu tô sem a bolsa, eu vou embora mais cedo. Eu vou embora porque vai que alguém... Entendi, eu não fico tranquilo. É sempre isso. A ansiedade é quando você não tem a presença plena. Sim, Eu tô aqui gravando esse podcast, eu estou aqui. sim. Eu não estou aqui imaginando que amanhã eu tenho Aham. várias coisas para fazer, que alguém pode estar me mandando mensagem, que nossa, e se resolver a reunião? Se você está pensando assim, claro que há vários quadros diferentes, tá? Mas precisa analisar e buscar. E a hipnoterapia não resolve só trauma, tá, gente? Claro que no trauma é algo assim que parece que realmente tira ali da cabeça na hora. Sim. Mas se você está bem, eu sempre falo isso, você pode ficar infinitamente melhor. Aliás, não espere um transtorno de ansiedade generalizada, não espere um burnout como eu esperei. Haja antes. Você sempre pode melhorar. Muito bom, muito bom. Olha, eu fiquei impressionado, né, com o tamanho, o conhecimento e a forma que você explica isso, né? Eu tenho certeza que você de casa também, escreva nos comentários o que você achou. Aqui na descrição do vídeo também vai estar o seu Instagram, todos os seus contatos. Então, se quiser falar um pouquinho mais, saber sobre o trabalho da Vanessa Figueiredo, entre em contato com ela, que eu amei tudo que você me disse. Tá? Tudo que você compartilhou, não só comigo, mas com todas as pessoas que vão compartilhar. Eu costumo dizer que o vídeo que vai pro YouTube, como esse vai pro nosso canal, que ele fica perpétuo, porque ele tá ali disponível. Uma pessoa pode ouvir esse vídeo aqui daqui 5 anos e pode ajudar muito a vida dela. Vanessa, para finalizar agora, eu gostaria que você desse um recado pro público, tá? Mas pode ficar totalmente à vontade para dar esse recado, tá? Sem travas de tempo, para que essa pessoa que está em casa, que talvez esteja com a cabeça no futuro, que ela possa realmente viver uma vida diferente, com um comportamento diferente. Quero deixar você totalmente à vontade para falar com o pessoal de casa. Claro. Gente, eu sempre digo que o que está fora de mim, eu não posso controlar. Não tente controlar aquilo que não é sobre você. Você não controla o tempo, você não controla aquilo que já aconteceu. Fui para casa da minha mãe e esqueci a bolsa. Eu já esqueci. E saiba, confie em você, você pode resolver mesmo quando as adversidades chegam até você. Quando você começar a levar uma vida mais leve, que hoje você talvez esteja num nível de ansiedade, de antecipação do futuro, que você não consiga ver isso, é um momento que você estará livre. Livre para criar, livre para aceitar as oportunidades que surgirão. Veja que graça teria se nós estivéssemos com a vida no cronograma, como eu fazia lá atrás. A tua vida está te convidando para você vivê-la. E tudo que já aconteceu na sua vida até hoje, você resolveu. Há algo que você não resolveu? Então, parta desse pressuposto. Pode mandar uma mensagem, venha ter uma conversa comigo. Eu tenho certeza que a hipnoterapia pode ajudar esses casos e tantos outros. E venha ser livre. Liberdade da mente é a única liberdade que você nunca pode abrir mão. Muito bom, muito bom. Olha, em primeiro lugar, Vanessa, quero te agradecer pela generosidade de compartilhar tanto conteúdo assim, com tanta clareza, com
com tanta calma. Dá pra ver hoje que realmente Sim, passou. você é uma pessoa incrível e trouxe muito aprendizado aqui. Pessoal de casa, eu quero agradecer vocês por terem acompanhado mais esse episódio nosso do podcast, tá? E eu quero que você se inscreva no canal se você não é inscrito. E também comente aqui o que você achou, faça perguntas, me fale. Quer que eu traga a Vanessa Figueiredo aqui de novo? Vou trazer ela de novo aqui no podcast novamente para falar com vocês. E deixa um comentário aqui. Tem aqui na descrição do vídeo todos os outros canais nossos. O canal que você pode entrar direto em contato com a Vanessa também. Fique totalmente à vontade para entrar em contato com ela. Ela responde você no Instagram, ela vai te dar uma atenção para te ajudar. Talvez se você vive com a mentalidade no futuro, vive ansioso, ou talvez nem sabe o porquê está tão agitado, como ela transformou a vida dela, ela vai te ajudar também a transformar a sua vida. Vanessa, muito obrigado. Prazer. Obrigada a você, eu adorei. Muito obrigado. Obrigada.